Oi pessoal, respondendo mais perguntas aqui no boletim do Santa Gertrudes com o nosso amigo Mauri Dorta da Embrapa Geneplus. Mauri, a pergunta foi a seguinte: como fazem a seleção genética dos animais Santa Gertrudes? Eu acho que essa pergunta é aquela que você queria escutar, né? Pois é, deve ter sido um parente que mandou essa pergunta. Mas olha, primeiro, o Santa Gertrudes, a Associação de Santa Gertrudes, ela tem um trabalho de fomento no melhoramento genético muito forte. Então isso, por si só, já é algo muito importante. E tanto que o Geneplus foi contratado pela associação para prestar esse serviço para os seus criadores, em função do compromisso da associação com o melhoramento genético. Então, o melhoramento genético no Santa Gertrudes é um assunto muito sério, é um assunto muito importante. Mas a seleção... E que não começou de agora, né? Não começou de agora. É lá atrás, pessoal. Vixe. Desde quando está no Brasil, o Santa Gertrudes está fazendo 70 anos. Fizemos 70 agora. Anos de Brasil e com o fôlego de 18 anos. Estamos aí com corda total. E vamos que vamos. Ano passado, o Congresso Mundial da Raça aqui no Brasil, que foi um sucesso absoluto. Mas voltando a falar da seleção. A seleção acontece dentro das fazendas, em primeiro lugar. Então, pelo sistema do Geneplus, claro, tem toda a comunicação dos criadores com o que precisa ser comunicado para a associação, de inseminação, de nascimento, de paternidade. Todo esse controle é feito pela associação. Mas a coleta de dados para o programa de melhoramento, ela se dá basicamente em 2 pontos. No primeiro, a desmama, onde os animais são avaliados, os bezerros são avaliados, são pesados, medido circunferência escrotal nos machos, é avaliada a conformação frigorífica desses animais. A desmama. Esse é o primeiro ponto de avaliação. O segundo ponto de avaliação contempla essa fase de pós-desmama, no que a gente chama até de sobreano, por volta dos 18 meses dos animais. Então, nesse ponto, os animais são reavaliados, é feita uma segunda avaliação e também medindo circunferência escrotal, medindo peso, dando score visual, dando score de qualidade de pelo desses animais, porque isso é algo importante para a rusticidade, score de umbigo, de correção de umbigo e prepúcio, que também é algo importante de ser corrigido e de ser trabalhado, e o Santa Gertrudes fez isso com muito sucesso nos últimos anos. E além disso... imagina, né? Muitas vezes a pessoa que está nos assistindo aí não imagina o que é um processo, né? E o que mudou. E o que é que faz para sair um animal da nossa propriedade, certo? Que tem a chancela da associação, que tem um registro da associação, que tem o S gravado. Não é uma coisa simples, né, Mauri? É tudo isso que você falou aí e muito mais. E isso é a parte de registro. Isso. E às vezes o animal pode até ter a condição de receber o registro, mas como ele teve como ele foi avaliado pelo programa e ele teve um desempenho que não condiz com o desempenho que ele deveria ter, ele sai fora. Ele é descartado. Então isso, para garantir, para ser uma somatória de avaliações e medidas que vão garantir que quem está comprando essa genética Santa Gertrudes, avaliada e chancelada pelo Geneplus e pela associação, está levando de fato uma genética que vai produzir, que vai dar para o criador que está adquirindo essa genética o retorno que ele espera do Santa Gertrudes e do cruzamento industrial. Então, e eu não falei nem da avaliação de carcaça, Gustavo, que hoje essa avaliação de carcaça de ultrassom, ela já está dentro da avaliação genética da raça Santa Gertrudes. E isso é feito com os animais ao sobreano, como está sendo feito aqui na Mangabeira hoje. A equipe de ultrassom da DGT está aqui, medindo os animais nessa fase de sobreano, por volta dos 18 meses, para trazer o maior número de informações possível para a gente conseguir selecionar os animais com a precisão que isso exige. Ô Mauri, isso é um tema que rende bem, né? E vamos aproveitar essa conversa e vamos lá. A seleção genética, quantas características a gente vê numa fêmea, habilidade materna,
como são o aparelho reprodutivo, né? Quantas coisas a gente vê e quantas coisas são importantes. E o melhoramento genético é feito em cima de quê? Dessas características econômicas dos animais e que a gente precisa estar melhorando a cada dia, né? Então, eu queria que você citasse aí algumas características importantes que a gente vê numa seleção para fêmea, numa seleção para macho, né? O que a gente procura no reprodutor, o que a gente procura numa matriz, para justamente mostrar como essa avaliação genética é feita. Primeiro, não existe uma característica que seja a mais importante e não dá para a gente olhar só para uma característica ou só para duas características. Então, não adianta se falar só em ganho de peso, assim como não adianta se falar só em marmoreio, assim como não adianta se falar só em precocidade. É o conjunto. A gente tem que pensar, quando a gente está trabalhando a seleção, a gente tem que pensar em tudo isso junto. Porque tudo isso é importante no sistema de produção. Então, para direcionar a genética, a seleção de uma forma adequada, a gente tem que considerar todos esses elementos. Aqui, por exemplo, hoje, nas fêmeas, a gente está avaliando peso, a gente está avaliando as medidas de ultrassonografia de carcaça, a gente está avaliando correção de pelo, para ver o quanto essa fêmea é mais rústica ou menos rústica. Não adianta ser uma fêmea com a excelente carcaça, perdendo a feminilidade e perdendo a sua habilidade materna. Além disso, ultrassom reprodutivo, para ver o desenvolvimento reprodutivo dessa fêmea, se elas já estão ciclando, se elas estão aptas, ou o quanto elas estão mais adiantadas ou mais atrasadas em termos de reprodução. Então, na fêmea, pensando em tudo isso. E no macho, da mesma forma, cada um com as suas características, cada um com as suas particularidades. O ponto a seleção não olha só, a seleção bem feita, ela não olha só para uma característica ou duas. A gente tem que pensar no sistema de produção inteiro e tudo o que é importante para que essa genética vá produzir bem em quem for levar esses animais para o campo. E da forma como o programa Embrapa Geneplus faz, junto com a Associação Brasileira de Santa Gertrudes, a raça tem se transformado, tem evoluído e a gente tem visto uma melhora constante, hein, Mauri? E a olhos vistos, do que o Santa Gertrudes está se modernizando e de fato sendo uma opção cada vez mais viável para o cruzamento industrial no país. Eu digo que cada dia mais o Santa Gertrudes está no ponto que a pecuária precisa. É exatamente então, isso. É o touro que você precisa para você fazer o cruzamento industrial, mantendo o seu desempenho, um grande desempenho com a rusticidade. Então, pessoal, isso é um pouco do trabalho que a gente faz nessa parte de avaliação genética, de seleção genética com o programa Embrapa Geneplus. E aguardem que muitas novidades vai vir dessa parceria da Associação Brasileira de Criadores de Santa Gertrudes com a Embrapa Geneplus. Valeu, pessoal. Até o próximo. Valeu, um grande abraço.